Fala Dev, e aí, tudo beleza? Rodrigo Gonçalves aqui para mais um vídeo de React Native aqui no canal do YouTube da Rocket City. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você na prática como implementar a autenticação local nas suas aplicações com React Native. E eu vou mostrar tanto no Android quanto no iOS. No Android eu vou mostrar como fazer autenticação utilizando a impressão digital e no iOS eu vou mostrar utilizando o Face ID. Então esse vídeo já merece o seu like, já toca aqui no botão do like, compartilha geral esse vídeo aí com a galera que curte React Native, porque esse é um recurso bem massa de implementar aí nas suas aplicações. Então vamos lá, vamos já para o nosso vídeo aqui sem mais delongas. Eu vou já compartilhar aqui com você o meu desktop, tá? E você vai ver que eu tô aqui no ambiente macOS porque eu quero mostrar tanto no Android quanto no iOS, tá? Então por isso que eu tô aqui nesse ambiente. Então eu vou começar criando o projeto, vou fazer tudo do zero pra gente fazer tudo junto e passo a passo. Então vamos começar criando o nosso projeto. Eu vou criar aqui o projeto com o NPX, Create Expo App, vou criar um projeto React Native utilizando o Expo, e aqui o nome do projeto vai ser Auth Local, e eu vou passar essa flag de template para que quando eu der um Enter, ele aparece as opções que a gente tem para criar um projeto React Native com o Expo. Aqui ó, eu vou escolher a segunda opção para já criar um projeto com TypeScript configurado. Eu vou dar um Enter e agora é só esperar ele criar o projeto pra gente. Eu vou criar esse projeto no meu desktop mesmo, tá? Inclusive, eu também já tô com o meu emulador do Android aqui, ó. Olha só, ele já até gerou aqui a pasta do projeto, ó. E aqui eu já tô com o emulador do Android aberto. Vamos só esperar ele terminar de criar o nosso projeto, né? Aqui, deixa eu ver se, ó, meu VS Code também, já posso até ir abrindo a pasta aqui no VS Code enquanto isso. Vamos já deixar a pasta aberta aqui. E a gente só espera ele terminar de criar aqui o nosso projeto, ó. E aí, terminando de criar o nosso projeto, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a instalação do Expo Local Authentication, que é a API que a gente vai usar para lidar com a autenticação local aqui. E eu vou começar fazendo no Android, tá bom? E aí daqui a pouco eu vou mostrar no iOS também. Enquanto ele está terminando aqui, ó, agora terminou de criar o projeto. Bom, maravilha, era o que eu precisava. Eu vou acessar aqui a pasta do projeto, perfeito. E agora, antes de executar o nosso projeto, já vamos fazer a instalação da biblioteca que a gente vai utilizar. Então a biblioteca que a gente vai utilizar é o Expo Local Authentication. Essa biblioteca aqui, ó. Uma biblioteca bem massa para utilizar, bem intuitiva a utilização dela, eu gosto bastante. E para fazer a instalação dela aqui, ó, a gente vai clicar aqui em Copy, porque ele já pega aqui, ó, a instrução de instalação, npx expo install Expo Local Authentication. Volto aqui então para o nosso projeto. E eu vou fazer a instalação aqui do Expo Local Authentication. Agora a gente espera ele terminar aqui de fazer a instalação. E aí, para o Android, a princípio, a gente não precisa fazer nenhuma configuração. É só a gente executar a nossa aplicação. No caso do iOS, vai precisar adicionar aqui esse plugin, tá? A gente vai precisar desse plugin aqui para as permissões, inclusive para usar o Face ID. Então, por enquanto, eu não vou executar no iOS, eu vou fazer isso daqui a pouco. Vamos utilizar aqui, por enquanto, no Android, tá? Beleza, então agora vou fazer o seguinte. Vou vir aqui e vou executar aqui a nossa aplicação com npx expo start. Vamos trazer para cá. E aí, vou executar a primeira aplicação no Android. Então, vou apertar aqui a letrinha A para poder executar a nossa aplicação aqui no Android. Agora a gente espera o nosso projeto terminar de carregar. E, maravilha, o nosso projeto já está carregado. Posso fechar aqui. E beleza, vamos começar fazendo algumas modificações aqui no nosso app.tsx, tá bom? Para ficar mais separadinho, mais organizado, eu vou tirar o styles daqui, tá? Eu vou criar um arquivo separado para ele, .ts,
Eu vou tirar a estilização daqui só para não ficar tão poluído, misturado, né, estilização com aquilo que a gente vai implementar agora. E aqui eu vou exportar para a gente conseguir utilizar ele. E aqui o Style Sheet, eu vou fazer aqui a importação de dentro do React Native. From, e aqui a gente pega do React Native. Pronto, maravilha. Perfeito. Então aqui a gente já tem a nossa estilização separada. E aí, agora, aqui ó, eu vou trazer para cá o nosso arquivo de estilos. Então, styles, from, daqui ponto barra. E aqui a gente vai pegar de styles.ts, que é o nome aqui do arquivo que a gente criou. Beleza? Eu vou tirar essa status bar, tá? Por enquanto, também vou tirar ela daqui. Beleza? E aqui, ó, eu vou trocar esse texto para a seguinte mensagem aqui. Eu vou trocar para a mensagem de usuário conectado, 2 pontos, e é o que vai aparecer ali. E aí eu vou criar um estado aqui, utilizando o useState. E aí aqui a gente faz a importação também do useState. useState, a gente vai fazer a importação aqui do React, maravilha, e aí eu vou criar um estado que eu vou chamar esse estado de isAuthenticated, para saber se está autenticado ou não. Então vamos lá, set is, e eu vou dizer que ele começa como falso. E aqui ó, na frente eu vou colocar o seguinte: se isso daqui é verdadeiro, então eu vou devolver sim, se não, eu vou devolver não. Pronto. Então só para a gente saber, tá bom? Então a gente tem aqui um estado que vai armazenar a informação se o usuário está autenticado ou não. E aqui eu vou colocar esse texto fazendo esse if ternário, tá? Então usuário conectado, e aí sim ou não vai ser baseado aqui se está autenticado. Tá bom? Só para a gente ter uma ideia se o usuário está autenticado ou não. Perfeito. A primeira coisa que a gente já pode verificar aqui na nossa implementação é verificar se o dispositivo ele permite autenticar com biometria. E aí a gente pode criar aqui uma função. Primeiro vamos fazer a importação aqui, né, do local authentication. Então vou importar tudo aqui dentro de local authentication from expo local authentication. Beleza. E agora eu vou pegar aqui e aí a gente pode criar uma função async function. Vou chamar ela de verify a variable authentication, para a gente verificar se tem então a possibilidade de se autenticar através de biometria. Aqui eu vou criar uma constante para eu armazenar se tem compatibilidade ou não. Aqui eu vou usar o await e aqui eu vou usar então o nosso local authentication.has e aqui eu vou utilizar hardware async para fazer essa verificação. Inclusive aqui ó, eu posso dar um console log para a gente verificar o que tem aqui dentro desse compatível. E aí ó, eu vou usar inclusive aqui o useEffect. Deixa eu fazer a importação dele aqui ó, do useEffect. O meu auto-import não está funcionando por algum motivo, então nós vamos na raça aqui ó. E aqui eu vou chamar a nossa função para verificar então se tem essa permissão. Vamos ver, ó. Olha só, ele retornou aqui verdadeiro. Ou seja, esse dispositivo aqui ele tem compatibilidade, aliás, né? Permissão, compatibilidade para poder lidar com a autenticação local utilizando biometria. E aí, uma outra coisa que a gente também consegue fazer aqui é verificar quais são os tipos que estão disponíveis aqui para a gente fazer a autenticação. Então, olha só, eu vou criar aqui uma constante de types e agora eu vou utilizar aqui do local authentication ponto e eu vou utilizar aqui ó, o supported authentication
types async. Essa é a função que a gente vai utilizar. E aqui, ó, eu vou dar um console.log aqui em types para você ver o que ele vai retornar. Olha só, ele retornou um array com um número 1 apenas. Se você for na documentação aqui, existe aqui, ó, o types, ó. E aqui, se você clicar nessa tipagem, você vai ver que para cada número, olha só, existe um significado. Por exemplo, o número 1 significa que está disponível, ó, o fingerprint. Tá? Então a gente tem essa possibilidade. Por exemplo, ó, reconhecimento facial é o 2. E por aí vai, tá? Então, mas para ficar mais intuitivo da gente fazer essa leitura, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, esse types aqui e eu vou fazer um map em cima dele, percorrendo cada tipo, e eu vou utilizar aqui, ó, do próprio local authentication, o authentication type, passando aqui, ó, o próprio type. Fazendo isso, olha só agora o console log, ele devolve o array, mas ao invés de um número, dizendo o que o dispositivo tem de suporte para autenticação local. Tá? Então eu fiz essa conversão para ficar mais fácil de visualizar, né? Pelo número, pela numeração, a gente tem que ficar conferindo na documentação. Então eu quis mostrar que também a gente tem essa possibilidade, esse recurso aqui também, tá? Então beleza, já te mostrei como que a gente pode verificar se o dispositivo de fato tem compatibilidade com autenticação local e quais opções estão disponíveis, né, de autenticação. Então agora eu quero mostrar para você como verificar se existe uma biometria cadastrada no dispositivo, porque pode ser que o dispositivo não tenha nenhuma, por exemplo, nenhuma digital cadastrada, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma função nova aqui, e essa função, inclusive, é a função que a gente vai utilizar para autenticação. Eu vou chamar ela de handle authentication. Beleza? E eu vou criar um botão aqui, ó. Deixa eu fazer a importação aqui de um botão do próprio React. E eu vou criar esse botão aqui embaixo, ó, do próprio texto. Eu vou chamar esse botão aqui com o título de... Vamos colocar como entrar. E no onPress dele a gente vai passar o nosso handle authentication, que é a função aí que a gente vai utilizar para fazer a autenticação. Vamos quebrar assim, né? Porque aí fica mais organizado aqui o nosso código. Beleza. Então, quando eu clicar nesse botão, a ideia aqui é a gente começar o processo de autenticação. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar para você dentro desse fluxo de autenticação é fazer essa verificação, né? Se existe alguma biometria, por exemplo, a digital cadastrada. Então, olha só, eu vou criar aqui um const e eu vou chamar ela de isBiometric enrolled. Ou seja, se a gente tem alguma biometria cadastrada. E aí eu também vou usar o await, por isso que eu já coloquei um async aqui nessa função. E aqui a gente vai pegar o local authentication.isEnrolled async, para a gente verificar se tem. Ó. Vou dar um console log para você verificar junto comigo. Ó. E aí vamos pegar aqui do isBiometric. E aí se a gente agora deixar o console log aberto aqui, ó, e eu clicar no entrar, ó, olha só, ele disse que é falso, não tenho nenhuma, né? E aí, já era o esperado, tá? Já era o esperado não ter nenhuma biometria aqui. Eu quero fazer tudo com você, inclusive vou mostrar como cadastrar dentro do próprio emulador. Então vai ser bem legal. Mas, em vez de fazer esse console log, a gente pode fazer uma verificação, ó. Se caso aqui for falso, então a gente pode fazer um retorno no alerta, né, para ficar mais intuitivo para o usuário, né? E aí esse alerta, inclusive, também a gente importa ele aqui. E aqui eu gosto de passar o título e a descrição da mensagem. Então aqui, por exemplo, eu vou passar no título autenticação. Vamos colocar aqui como login, né, por exemplo. E aqui eu vou colocar não há... vamos colocar aqui primeiro ou nenhuma biometria encontrada, tá? Cadastre no dispositivo.
A gente pode colocar até um, para ser gentil, por favor, cadastre no dispositivo. Boa. Então, se eu clicar em entrar, vai aparecer aqui ó, uma mensagem de alerta, né? Falando que não tem nenhuma biometria encontrada. Por favor, cadastre no dispositivo. Então, beleza. Isso é importante. É bom cuidar, né? Que se tem ou não nenhuma biometria ali. Então, como que a gente cria uma biometria aqui dentro do dispositivo? No caso aqui, uma digital. Eu vou vir aqui nos 3 pontinhos no Android. E aqui nos 3 pontinhos, a gente vai vir nessa opção aqui, ó, olha só. Tá vendo? Ó, Fingerprint. Aqui, ó, você tem vários presets, Finger 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Que é para simular o toque, tá? Do dedo e inclusive aqui tem um touch sensor para você simular ali que o usuário de fato tá usando a digital dele, tá? Mas dentro do dispositivo, a gente precisa vir aqui, ó. No início, ó, vou vir aqui no início do dispositivo e eu vou vir em configurações, tá? Isso no Android, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar no iOS. Vem em configurações e aqui, ó, a gente vai vir na opção de segurança. Vamos encontrar aqui segurança, olha só, Security. A gente clica aqui em segurança, perfeito. E aqui, ó, a gente vai encontrar essa opção, tá vendo? Ó, Pixel Imprint. Vou clicar aqui e aqui eu vou escolher. Ele está perguntando se eu quero escolher um padrão aqui para bloquear a tela. Eu vou fazer o seguinte aqui. Bom, eu vou escolher o padrão para bloquear a tela. Eu vou escolher aqui um partner. Eu vou colocar aqui, fazer um R, ó. Pronto. Vou confirmar. Beleza. E confirmado. Beleza. Agora eu vou definir aqui. Pode colocar, pode deixar aqui essa parte de notificação, beleza? E agora, ó, eu vou adicionar a minha digital, tá? Então agora, para adicionar a digital, vou em More aqui, vou clicar em Sim. E agora ele está pedindo para eu, então, colocar o dedo, né? Para reconhecer a digital. É aí que eu venho nos 3 pontinhos. Você pode escolher aqui qual você quiser. Eu vou deixar com o primeiro mesmo. E eu clico em Touch, ó. Ó, toco e seguro, ó. Toco e seguro, ele reconheceu. E aí, clico em Done, tá? Porque ele simula realmente a pessoa pressionando, né? Então, toca ali no sensor, mantém para ele fazer o reconhecimento. E perceba que a gente tem aqui uma digital cadastrada, né? Agora, perceba o seguinte, vou voltar para o aplicativo e agora, se eu clicar aqui no entrar, ó, percebe que ele não está dando um alerta mais. Porque se eu pegar esse console log agora, ele vai devolver que sim, agora existe uma biometria aqui no nosso celular, né? Uma digital. Ó, vou clicar no entrar, olha só, ele está dizendo aqui que é verdadeiro, tá? Então, maravilha, deixa eu tirar aqui. Então, agora a gente já tem a digital cadastrada, agora a gente pode, de fato, implementar, então, a autenticação com a digital do usuário. Aqui, ó, eu vou criar um const auth, vou utilizar o await, vou pegar aqui, ó, local authentication, ponto, e aí eu vou usar o authentication async, ou melhor, authenticated async. E aqui, ó, eu posso inclusive passar um objeto aqui dentro com algumas configurações. Por exemplo, a gente pode passar aqui, ó, um prompt message. E para essa propriedade, a gente pode passar uma mensagem. Por exemplo, login, vamos colocar aqui, ó, login com biometria, por exemplo. A gente pode, inclusive, passar uma mensagem aqui, ó, de fallback label. Se der errado, ou não funcionar, ou não reconhecer, a gente pode colocar também aqui, ó. Vou pôr, por exemplo, biometria não reconhecida, por exemplo, tá? E aí, beleza, feito isso, tá? Agora a gente tem aqui o nosso auth, e aí ele vai começar então o processo para poder fazer a nossa autenticação. E aqui, ó, a gente pode, inclusive no console.log, no momento, tá, que starta aqui, ó, que a gente inicia a autenticação com a biometria disponível no dispositivo, que no caso aqui do Android é a digital, ele vai retornar verdadeiro ou falso, simples assim, tá? Se está autenticado ou não. Ele não vai devolver os dados do usuário, até por uma questão de segurança, né? Então ele vai devolver só logado sim ou não. Aqui, inclusive, eu vou pôr em vez da gente pôr um alpha aqui, eu vou primeiro mostrar no console log, só para você ver que ele vai retornar verdadeiro ou falso, ó. Tá aqui o console log, ó. Se eu clicar no entrar, olha só, ele está pedindo, ele subiu ali a janelinha
para poder pedir a digital, tá? Então, olha só, minha aplicação está interagindo agora com o dispositivo. Eu vou aqui nos 3 pontinhos, a gente vem aqui na parte de digital, aqui em fingerprint do emulador, e eu toco aqui, ó, em Touch Sensor, e olha só, ele reconheceu. Se eu voltar aqui para o terminal, olha só, ele retorna um success. Então, ao invés de dar um console log, a gente pode usar aquele estado que a gente criou e retornar aqui dentro a informação de se teve sucesso ou não, né, o nosso success. E aí agora, se eu clicar no entrar, ele vai aparecer aqui para fazer então, para eu fazer ali, colocar o dedo, né, para leitura da digital. Deixa eu abrir aqui os 3 pontinhos. Se eu, por exemplo, ó, selecionar outro, ó, errado, aí ele não vai funcionar, tá vendo? Ó, não reconheceu. Eu vou selecionar um aqui e um touch sensor. Opa, selecionei o 2, né? Agora sim, toquei no 1, aí ele funcionou, devolveu lá o sim. Massa, né? Então perceba que a gente tá aqui com a nossa autenticação local, utilizando o digital aqui no nosso app rodando aqui no Android, funcionando na boa. Agora eu vou fechar aqui o meu emulador do Android, porque eu vou mostrar para você no emulador, ou melhor dizendo, no emulador não. Eu vou mostrar para você no meu dispositivo físico. Tá até conectado aqui pelo cabo, porque no emulador até tem a opção de você simular o Face ID. Até tem, ó, deixa eu mostrar para você. Mas é mais legal ver no dispositivo, né? E como eu tenho iPhone, então por isso eu vou mostrar no iOS. Se eu tivesse um Android, eu mostraria no Android tranquilamente. Mas eu vou mostrar aqui no iOS. Eu até abri sem querer aqui de novo o emulador do Android. Deixa eu fechar. Pronto. Deixa eu abrir aqui o Xcode para eu abrir o emulador. Para te mostrar que ele tem a opção aqui. Eu tinha digitado sem querer ali. Deixa eu até recolher essas coisas aqui. E beleza. Inclusive, quando a gente fizer o teste aqui, ó, das opções disponíveis aqui, né, que a gente fez nessa função, ele vai aparecer, por exemplo, no Android apareceu a opção número 1, né, que é a por digital. Você vai ver que no iOS ele vai aparecer outra opção, ele vai aparecer a opção de Face ID para ser utilizada. Então isso é bem massa também. Então aqui, ó, deixa eu abrir o emulador. Aqui, ó, Simulator. Aí eu posso fechar o Xcode. Ó, mesmo que o emulador ainda está executando, eu já consigo mostrar para você. Ó, se você vier aqui ó, na parte ó, de Feature, tá vendo? Ó, Face ID. E aí você tem essa opção ó, de No Match, de Matching. Então isso também é bem massa que você consegue, tá? Aqui ó, você consegue também ó, marcar né, que tem uma face cadastrada ou não. Até mais simples comparado até o Android, né, mais objetivo, né? No Android a gente tem que ir lá dentro do dispositivo, cadastrar, né? Aqui não, por aqui a gente já consegue definir, ó, tem ou não tem, né, cadastrado, e se vai bater ou não a leitura da face, né? Vamos fazer o teste primeiro no emulador, e aí daqui a pouco eu já mostro no dispositivo físico esse resultado também, tá? Vamos esperar só ele terminar de carregar aqui, pra gente executar a nossa aplicação. Acho que eu posso até deixar ele um pouco aqui. Vamos dar uma organizada aqui, ó. Pronto. Enquanto isso, deixa eu beber uma água. Aí, derrubei água aqui. Meu Deus. Beleza, vamos lá. Vou abrir no emulador, tá? Apertar a letrinha I, que agora eu vou rodar no iOS. E agora a gente espera ele abrir aqui o app, ó. E vai abrir já a nossa aplicação. E tá indo, carregando. 95% sem foi. Beleza, executou nossa aplicação. Como é que a gente utilizou o componente de button do próprio React Native? Perceba que ele mudou o visual, né? Porque ele respeita a característica de botão default do ambiente. Então lá no Android tem aquela característica que ele vai ter essa característica, tá? Se eu clicar no entrar, olha só, ele, tá vendo, ó? Quando eu clico no entrar, aí ele pede, ó, a senha aqui, ó. Mesmo que, se eu perceber aqui, ó,
Ele devolveu o true e olha só, ele devolveu aqui o reconhecimento facial como disponível, né? Só que aqui não vai rolar, né? Por mais que eu venha aqui, ó, e clique aqui, ó, um match face, ó. Não vai rolar muito porque a gente não tem a câmera aqui, né? No emulador a gente não consegue, né? Usar a câmera. Então eu vou recarregar, eu vou fechar o emulador. Então eu só quis te mostrar. Então que não vai rolar. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui a aplicação. E lembra do seguinte, eu comentei lá no início. No caso do iOS, a gente precisa adicionar uma permissão aqui, tá? A gente precisa adicionar uma permissão. Então agora a gente vai vir aqui, ó, nessa parte aqui, ó. A gente fez a instalação e a gente vai adicionar esse plugin. Então vou vir aqui dentro do nosso projeto. E onde a gente vai adicionar esse plugin? A gente vai adicionar o plugin dentro de app.json. E aqui embaixo, logo depois do web, a gente coloca uma vírgula. E aí a gente vai adicionar toda essa parte aqui. O expo, chaves, não precisa, porque a gente já vai adicionar isso dentro dele, porque ele já existe aqui, tá vendo? Ó? Então a gente vai adicionar aqui a permissão, tá bom? Feito isso, a gente vai rodar aqui, ó, no nosso projeto. Cadê o terminal aqui? Deixa eu pegar aqui o terminal. Deixa eu até minimizar aqui, porque aqui a gente não vai precisar mais. E aqui, pronto. Então, só lembrando que a gente precisa adicionar aqui dentro do app.json isso daqui, ó, que é o plugin aqui que vai fazer as configurações necessárias. Feito isso, a gente precisa rodar aqui no terminal, e deixa eu rodar nesse daqui, a gente precisa rodar o comando npx, deixa eu aumentar aqui o zoom para ficar mais fácil para você visualizar. A gente precisa rodar aqui, ó, npx expo pré-build. Por que a gente vai rodar esse comando? O que a gente acabou de adicionar dentro do app.json é um plugin de configuração. Quando a gente roda o comando expo pré-build, ele é um comando que faz a leitura do app.json, ele vai identificar que tem um plugin de configuração lá dentro e ele vai fazer as configurações necessárias no código nativo. E esse projeto, ele é um projeto Expo Manager Workflow, um fluxo gerenciado. Você vai perceber que, inclusive, ele vai expor, ele vai gerar a pasta do Android e do iOS aqui dentro pra gente, ó. Eu vou dar um Enter. E aí ele faz isso muito rápido, ó. A primeira coisa que ele vai me perguntar é o nome do pacote que eu quero escolher para o meu projeto Android. Eu vou usar o nome que está sugerido aqui mesmo, mas você poderia mudar o nome. E ele vai fazer a mesma pergunta para o iOS e vou dizer que eu quero o mesmo nome de pacote. Agora, perceba que ele está criando, ó, olha só, criando o código nativo. Cadê? Ó, ele criou aqui o código, cadê? Olha só, criando o projeto nativo. E agora se eu atualizar aqui, ó, olha só, já apareceu a pasta do Android e a pasta do iOS, tá? E agora ele está fazendo as configurações necessárias no código nativo. Então perceba que agora a gente tem a pasta Android e a pasta iOS, tem todo o código nativo disponível aqui também. Mas vamos esperar ele terminar de fazer aqui a configuração. E aí uma outra coisa também que a gente vai fazer para garantir é acessar a pasta do iOS e rodar o comando de pod install para poder atualizar as dependências, garantir que todas as dependências também estejam todas certinhas. Mas vamos esperar ele terminar. Vai ser legal esse fluxo porque eu vou mostrar para você, inclusive, como que você pega e gera uma build de desenvolvimento para colocar no teu dispositivo, porque a gente vai fazer isso. Eu vou gerar uma build para instalar aqui no meu dispositivo. Inclusive, deixa eu já meio que compartilhar a tela do meu celular, ó. Para gerar aqui, ó, eu vou acessar a pasta do iOS primeiro, para rodar o comando do pod install, tá? Para atualizar aqui as dependências e do nosso projeto. Maravilha. E agora, o que a gente vai fazer é gerar a build. E para poder gerar a build... Opa! Deixa eu voltar aqui. Ai, meu Deus. Egit. Pronto. Agora a gente vai voltar aqui para a pasta anterior. E npx. Agora eu vou rodar expo, run, iOS. Só que agora eu vou passar o meu dispositivo, o meu device. Deixa eu mostrar para você como descobrir o nome do seu dispositivo, caso você não saiba. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu vou usar aqui o QuickTime para poder compartilhar
a minha tela com você do dispositivo agora. Arquivo, nova gravação de tela. E aí... Não, nova gravação de tela não, novo filme. Nova gravação de filme. E aí aqui eu vou selecionar... Aí, já foi. Maravilha. Então tá aqui o meu dispositivo, tá vendo? Daqui é o meu celular que eu tô mostrando pra você nesse momento. Então agora, ó, perceba que não tem o dispositivo instalado aqui, tá vendo? Ele não tem nada instalado aqui. Então vou dar um Enter e aí eu vou esperar. Agora esse processo tem que aguardar. O que ele vai fazer? Ele vai gerar uma build de desenvolvimento e vai instalar essa build dentro ali do meu dispositivo. Aqui ele tá pedindo para eu usar uma chave. Ah, tem um detalhe aqui, ó, que eu vou fazer o seguinte. Antes de eu gerar a build, eu vou abrir o Xcode. E aqui eu vou vir, ó, eu vou abrir um projeto. Vou vir aqui, ó, Open a Project File. Aí eu tenho que vir no projeto aqui, ó. Eu venho na pasta do iOS e eu vou abrir aqui o projeto aqui, ó, o Xcode Project. Clique em Open. E eu vou abrir o projeto do iOS, de nativo, né, código nativo aqui no Xcode, porque eu vou precisar fazer um detalhe aqui, né, setar uma configuração. Aqui, ó, no Alf, e eu poderia fazer lá pelo terminal, mas eu vou fazer por aqui, porque visualmente fica mais fácil. Aqui, ó, em Sign In e Capability, eu preciso colocar que time que eu faço parte. Eu vou selecionar aqui o time da Rocket. E aqui embaixo, ó, eu vou remover esse Push Notification. Ele veio por padrão com esse Push Notification, mas eu não estou usando, então eu vou deletar ele, porque senão teria que criar teria que ter o certificado para poder usar Push Notification lá do lado do iOS. Tá vendo? Aí ele vai funcionar na boa. Aí aqui já tem autosave, eu posso fechar. E agora a gente pode rodar de novo aqui a nossa build. Então perceba que eu estou rodando, ó, uma build para o iOS num dispositivo específico. Que no caso aqui eu preciso colocar o nome do meu dispositivo. Se você quiser saber o nome do teu dispositivo, como você vai saber disso? Vem em configurações, daí você vem aqui, ó, em geral, e aí você vai ver sobre, e aqui tem o nome, ó, tá vendo? Ó? Aí vai estar o nome do teu dispositivo, tá? Mas provavelmente, acredito que você já saiba, né? Vou dar um Enter, e agora a gente espera ele gerar a build pra gente. E aí, agora leva tempo. A gente precisa esperar. Ele leva alguns minutos aí até concluir, principalmente nas primeiras vezes, né? Que faz a build. E aí é importante que você esteja com, nesse caso, eu estou com o celular conectado pelo cabo aqui, para ele poder encontrar meu dispositivo, gerar a build e instalar a build no dispositivo. E aí, terminando aqui de gerar nossa build, a gente vai conseguir testar o Face ID. E eu vou continuar compartilhando aqui a tela do meu celular para você ver como vai ser essa leitura do Face ID, abrindo ali a partir da nossa aplicação. Então, vamos esperar. Então, maravilha, ó, ele já rodou aqui a build da nossa aplicação. E agora, tá vendo? Ele está fazendo a instalação dela. Ó. Vamos esperar ele terminar de instalar. Ele vai lançar a aplicação, abriu ela. E aqui, ó, ele deu um erro. Ó. Vamos só... olha só. O que ele está dizendo? Ó? O Alf local deseja buscar dispositivo na sua rede local e se conectar a eles. Vamos clicar em permitir, beleza? Vamos fazer um reload de novo. Às vezes era uma questão de permissão. E aí a gente recarrega o nosso app e... Agora a gente espera. E aparentemente agora, beleza. Rodou, tá vendo? Então nossa aplicação tá rodando. Então provavelmente ali era só setar permissão. Como aqui a tela é branca, né? Então ele aparece meio estourado. Ó. Vou tentar mostrar meio de lado, olha lá, tá vendo? Mas vamos lá. Eu vou clicar aqui então em entrar. E agora a gente vai ter a nossa autenticação com o Face ID, ó. Clico no entrar, olha só que legal. Ele tá pedindo a permissão para usar o Face ID. Eu não vou mirar na minha cara, vou deixar meio de lado. Olha só o Face ID tá aguardando a face. Quando eu olhar para ele, ele deu não reconhecido. Vou tentar de novo, ó. Deixa eu tentar de novo e agora foi. Tá vendo? E aí vai aparecer ali o sim. Eu vou recarregar o app para ele aparecer ali como não. Ó, usuário conectado? Não. Vou usar o Face ID de novo, ó. Então vou... Cadê? Tocar aqui, ó. Leu minha face.
funcionou o Face ID. Se eu clicar e não ficar olhando, ó, ele vai aguardar. Na hora que eu olho, aí ele reconhece, então, a face. Então, dessa forma, a gente consegue fazer a implementação de autenticação local utilizando digital, como eu mostrei para você no Android, e utilizar, por exemplo, no iOS o Face ID. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Inclusive, coloca aqui nos comentários o que você achou dessa funcionalidade de autenticação local, utilizando a digital, utilizando o Face ID. Então, são recursos muito massa, né, para você usar na sua aplicação. Então, coloque aqui nos comentários o que você achou e também, se você quiser dar sugestões de próximos vídeos também, é só deixar aqui nos comentários. Lembra de curtir esse vídeo, por favor, e de compartilhar com aquela galera que curte React Native para também conhecer essa possibilidade. Beleza? Combinado? Então, recapitulando aqui e resumindo. No vídeo de hoje, você aprendeu a implementar a autenticação local. Ali no Android eu mostrei como fazer com a digital e no iOS, inclusive, a gente rodou a nossa aplicação no dispositivo físico para utilizar o Face ID. Muito bom, né? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e te vejo no próximo vídeo. Até mais. Fui!